Agora é o seguinte, essa luta aqui é a luta principal do card preliminar. Então é a última luta, né, antes do card principal. No card principal, cara, a gente vai ter aqui um confronto. Muitos estão dizendo que está sendo construída uma narrativa entre o bem e o mal, né? Tá tendo toda uma algazarra aí devido aos comentários que o Bryce Mitchell fez em relação ao bigodinho. Jean Silva na coletiva de imprensa levou um globo, né? Porque o Bryce Mitchell é terraplanista, então o Bryce Mitchell tem se mostrado como uma personalidade bem controversa, bem controversa no sentido de ter umas opiniões aí, cara, bem assim, atípicas, né, que a maioria das pessoas não concordam, demonstrou apoio a um certo bigodinho aí que vocês conhecem, né, não preciso nem citar aqui. Então, assim, tem toda uma história por detrás desse confronto aqui. O Bryce Mitchell está vindo de vitória em cima do Kron Gracie, que é sem comentário dessa luta, o cara simplesmente só queria puxar a guarda de um jeito assim bem desesperado. Antes disso, ele caiu babando contra o Josh Emmett, que está fazendo Fight Night hoje lá no UFC Vegas 105, e antes disso ele ganhou, não sei como, mas ele ganhou do Dan Ige. Então, já o Jean Silva, eu não preciso nem citar, né? O cara já embrulhou o Melsik Bagdasaryan em grande estilo. Inclusive, parece que ele estava cumprimentando ali o cara, não sei se ele estava medindo a distância, porque do nada, depois que eles se cumprimentaram, ele entrou com 1-2 e derrubou o cara, né? Enfim. Então, antes disso, do Melsik Bagdasaryan, o Jean Silva venceu do Drew Dober, quebrou as duas mãos, postou o raio-x das mãos quebradas e foi lá e fez uma reharmonização facial na cara do Drew Dober. Então é um cara que tá crescendo aqui, da equipe da Fight Net, não preciso nem comentar, né? Então aqui, cara, eu vou de Jean Silva, mas eu quero deixar um parênteses aqui. A forma como o Jean Silva está se promovendo é bacana, é ok, realmente o UFC é uma promotora de eventos, só que, cara, se ele perder, eu não quero nem pensar nisso. Manda aí a real, Matheus, o que tu acha desse confronto? Eu sou o Jean Silva 100% aqui, posso dizer. Apesar do Bryce Mitchell, ele, tipo assim, ele tem um histórico de ter pegado aqueles tops, né? Mais da categoria. Como o Joe Emmett, que vai fazer vai encabeçar o Fight Night de hoje. Ele lutou contra o Tupura, Edson Barbosa, pô, os caras ali que são. Tava lá de cima mesmo, né? O Jean Silva, mais em comparação. O Jean Silva também já embrulhou todos os adversários dele, não teve pra ninguém. É um cara bem strike, bem, pô, nocaute, dificilmente ele leva pra decisão. Aí o Bryce Mitchell é um cara que gosta de cozinhar um pouco, né? Ele é mais também da parte do grappling. Ele é mais da parte do jiu-jitsu e o Jean Silva também é um cara que a gente vê que é um cara difícil de botar pro chão. Então é Jean Silva. Casamento aí é suicídio. Suicídio. Então, a gente vai torcer para o brasileiro, eu espero muito que ele vença, porque às vezes, quando você espera muito que o lutador performe daquela forma, é como eu acho que o Daniel Cormier falou isso, né? Às vezes é mais difícil fazer aquilo que as pessoas já esperam que você faça. Então, a minha torcida fica para o Jean Silva aqui, tomara que ele vença esse combate. Cara, aqui a gente vai ter simplesmente uma lenda dos esportes de combate em geral, dos pesos penas, que agora decidiu entrar no UFC. Nas suas entrevistas aí, eu tenho um vídeo traduzido da entrevista que o Patrício Pitbull fez lá com a repórter do UFC, né? E ele falou que ou ele entrava no UFC ou ele se aposentava, justamente porque ele sentiu que financeiramente ele já ganhou o que ele tinha de ganhar no Bellator, em toda a carreira dele aí. Se eu não me engano, ele é duplo campeão já em duas categorias do MMA. Então, assim, cara, é um cara que já está com altíssimos gabaritos, então ele cogitava realmente, se ele não entrasse no UFC, ele iria se aposentar por causa desses motivos que eu citei. Fora isso, o UFC estava tentando marcar essas lutas, né? Tentou Aljamain Sterling, tentou outros nomes, e o Yair Rodrigues foi o cara que aceitou. E nessa entrevista o Patrício Pitbull fala, cara, qualquer pessoa, inclusive se botarem um demônio na minha frente, eu vou lutar. Apesar das características físicas aqui, ele é um cara que tem um estilo do Volkanovski, aquele cara que é completinho e que, apesar de ele ser baixo e ter envergadura curta, o cara sabe usar isso ao seu favor. Mesmo com as ferramentas que ele tem, ele consegue se sobrepor sobre seus oponentes. Aqui a gente tem um cara do outro lado, que é um mexicano, Yair Rodrigues, que é um cara bem striker, que perdeu para o Volkanovski. Eu não sei se ele está vindo de vitória, vamos só dar uma olhada, faz tempo que eu não vejo ele lutar, mas a última derrota dele foi para o Brian Ortega, por um triângulo.
e para o Volkanovski, né, que o Volkanovski conseguiu implantar aquele jogo da distância, né, de finta, então fazer um jogo mais ali na distância para confundir a defesa do próprio Yair Rodrigues. Então, assim, o Yair Rodrigues conseguiu vencer do Brian Ortega, conseguiu vencer do Josh Emmett, mas eu acho que não vai dar conta de lidar com tudo que o Patrício Pitbull tem para oferecer. Então aqui eu vou de Pitbull. E você, Matheus? Também vou de Pitbull, histórico assim de lutas é enorme, hein? E uma coisa que eu tava vendo sobre o Rodrigues, porque ele tinha estranhado, porque ele não tinha. Tava lutando esses dias, aí estavam falando sobre a questão de ele tava recusando muitas lutas. Eu não sei se ele tava lesionado, ou ofereceram várias lutas para ele recusou. Aí estavam gostando até dele ser demitido do UFC. Ele não tava tendo aquela coisa de não renovar o contrato dele. Aí, no caso, casaram ele com o Patrício Pitbull e já não podia dizer não, porque se ele dissesse não, ó, ele já ia ser cortado. Provavelmente o contrato dele estava acabando já, e aí botaram ele na parede, com certeza, porque quem queria aceitar essa luta contra isso. E outro detalhe que é interessante, Matheus, é observar que estão colocando ele com o número 5 da divisão, então ele vencendo já é um title shot direto. Já é título já, próxima luta. E tipo assim, o Yarro mesmo tendo esse tempo parado, a última vez que ele lutou foi 24 de fevereiro de 2024, mas ali foi, o Brian Ortega até um tempo desse ele entregou uma lutança contra o Volkanovski, que é um sentido bom, né, que eu penso assim, porque o Volkanovski não se sentiu bem lutando contra ele no chão, e o que o Diego Lopes fez com o Ortega foi um estupro. Aí foi um estudo. Lá foi ele. Foi um estudo. Isso aí. Aí, pô, caraca, então, tipo assim, eu fico feliz em saber que, tipo, pode ser uma chance para nós dele ter mais um campeão, né? Diego Lopes saindo bem comercial contra o Ortega, e o Ortega deu uma luta difícil pro Volkanovski, que é uma chance de ser campeão aqui, outro caso de campeão é grande. Mas aqui na luta eu vou Patrício Pitbull. É isso aí, Patrício Pitbull Freire, beleza? Vamos pro próximo confronto. A gente vai ter aqui uma luta que não era para estar no card principal. Essa luta só está aqui porque a luta do Carlos Prates caiu contra o Geoff Neal. O Geoff Neal teve de se retirar por motivo de lesão. E aí a gente vai ter Nikita Krylov contra Dominic Reyes, né? Eu não preciso nem citar aqui. Questionavelmente, as pessoas colocam, os fãs de MMA colocam muito isso como dúvida, né? Que o Dominic Reyes venceu o John Jones naquela luta contra ele, né? Eu não sei qual é a tua opinião, Matheus, tu vai poder falar em seguida quando tu começar essa análise, mas assim, eu particularmente, eu nunca vi essa luta por completo, mas pelo que eu ouço as pessoas falando, eu ouço argumentos de que o quarto e quinto round foi dele, né, em relação ao John Jones, mas enfim, eu vou aqui, cara, por mais que o Dominic Reyes esteja com 35 anos, eu acho que ele tá vindo numa fase um pouco mais confiante em relação ao Nikita Krylov. O Nikita Krylov tá vindo de derrota, se eu não me engano, pro Ankalaev, que fez aquela luta chatíssima, né? Então, se bem que, pô, as vitórias do Dominic Reyes foi em cima do Anthony Smith, que o técnico dele morreu naquela noite, então ele não tava querendo muito estar ali, e contra o Dustin Jacob, né? Então, antes disso, ele engatou 4 derrotas seguidas, ele perdeu para o John Jones, depois que ele perdeu para o John Jones, perdeu para o Jan Blachowicz e para o Iri Prohaska e para o Ryan Spann. E o Nikita Krylov está vindo de derrota pro... Não, ele venceu o Ryan Spann. Acho que eu estou confundindo. Foi outro cara que lutou com o Kalaev, eu estou viajando na maionese. Ele venceu do... cara, eu acho que aqui eu falei bobagem, porque eu achei que era outro meio pesado. Mas o Nikita Krylov tá vindo de 3 vitórias, ele venceu o Gustafsson, que também não estava nessa boa fase, né? Depois que ele pegou o John Jones, ele teve uma decaída. Venceu do Volkan Ozdemir e venceu do Ryan Spann, né? Cara, essa categoria meio pesada, ela é muito imprevisível, porque tu pode utilizar até uma lógica de peso pesado, porque as categorias são rasas, tem poucos atletas ali, cara, sei lá, é muito caro ou coroa, mas eu vou de Dominic Reyes, porque eu quero muito ver ele voltar ao topo, mas aqui é mais coração do que cabeça. Se eu for olhar momento de carreira, seria o Nikita Krylov, mas eu vou a favor do americano, cara. O que tu acha?
Eu também vou de Dominic. Respondendo a tua pergunta, eu acho que eu não acho que ele ganhou do John Jones, porque foi uma luta bem parelha, né? Aí é uma coisa que o John Jones era o favoritaço até inclusive do chefe, né? Aí, pro cara Sempre foi se como é, né? Até hoje consagrar, é. até hoje é. O cara se consagrar campeão, ele tem que vencer com uma vitória muito grande em cima. Aí a gente poderia olhar assim e pensar, caraca, foi roubo. Mas é uma coisa que podia ser para qualquer um dos dois, né? E como para vencer o campeão eu preciso mostrar mais, eu preciso, tipo assim, pelo menos uma decisão unânime para dizer que eu ganhei o campeão. Então, tipo assim, eu acho que é John Jones. Foi John Jones aquela luta. E hoje eu acredito que Dominic Reis se sai melhor. Porque apesar de, tipo, das outras, dele ter 4 derrotas seguidas, mas não foi para nada mais, nada menos do que o John Barrovic, cara, Giro Prohaska. Agora, o Raiz Punk não é aquele nome ainda, né? Não, mas em compensação, ele depois encabeçou 2 vitórias, né? Por nocaute, inclusive. Anthony Smith e o Justo. Cara, eu sou totalmente de Dominic Reis. O problema do Ryan Spann, cara, é que ele tentou fazer uma luta no peso pesado contra o Valdo Cortez Acosta e ele foi pro caralho, tá? Ele foi nocauteado feio, velho. Que pariu. E assim, às vezes o cara é peso meio pesado, Matheus, e o cara não quer cortar peso, o cara só quer lutar e chega lá, pega um peso pesado natural que corta para 120 quilos. Meu patrão, não é assim não, cara. Mas enfim, vamos lá. Absurda. Vamos botar marcha aqui. Agora a gente tem o Debiloid, a luta do Debiloid contra o Anão. A gente tem o Pad Pimblet, que é o Scalcer. Ele fala que ele não pode ser nocauteado. Inclusive, na luta de estreia dele, cara, ele tomou uma bomba na cara. Eu lembro até hoje, eu tava vendo essa luta. Sabe aquele barulho do soco seco quando pega assim? Pá! Velho, eu não sei como é que esse cara não caiu, bicho. Ele tava lutando com Luigi alguma coisa, o nome do brasileiro, cara. E aí ele tomou esse atraso, o Luigi Vendramini. Ele tomou um golpe pesado lá, deu um knockdown, mas o cara balançou a cabeça, mas o cara não deu conta. O brasileiro não conseguiu finalizar o Pad Pimblet, já que a gente tem o Michael Iron Chandler, que é o anãozinho da violência, que o cara é assim, o cara é muito fitness, o cara é muito atlético, é o cara do crossfit, é o cara que ficou 2 anos aí fazendo crossfit, tentando tentando lutar com o Conor, e para os fãs que não entendem, por que esse cara só perde e continua pegando luta boa, casamento de luta favorável, inclusive até o Moicano ficou puto da vida com esse casamento de luta aqui, mas o Moicano não pode falar nada porque ele virou youtuber, né? Então ele tem que ficar de boa na lagoa. Mas o problema, cara, é que ele ficou esperando o Conor, né? Porque quando você faz o The Ultimate Fighter, pelo contrato, você tem que lutar depois, né? Como o Conor ignorou essa parte do contrato, infelizmente ele ficou esperando, e aí eu acho que o UFC tá tentando. Não é que ele está tentando agradar o Chandler, porque o UFC ele não liga tanto pro lutador, mas é porque como ele vende muito e tem esse fator aí, que ele tem uma luta cancelada com o Conor McGregor, então é por isso que ele sempre está recebendo casamentos favoráveis. Mas falando da luta aqui, porque se deixar eu falo demais, é o seguinte, eu não acho que o Pad Pimblet, a única coisa que ele tem a favor dele é a idade, e ele também é um cara habilidoso, só que ele não enfrentou, esse vai ser o primeiro teste de verdade da carreira dele até agora, tá? Ele simplesmente lutou contra o Pad Pimblet até então, só enfrentou Bob Green, que é um cara que não tem chão, que já foi finalizado pelo próprio Makhachev, e deve ter sido finalizado por outras pessoas aí. Ele venceu do Tony Ferguson por decisão, cara, por decisão. Como que esse cara tá falando que vai nocautear o Michael Chandler, sendo que o Michael Chandler mandou o Tony Ferguson pro caralho, botou um chute lá no Tony Ferguson que, pelo amor de Deus. E outra coisa, o Michael Chandler já ganhou do Dan Hooker, tá? Então, aparentemente, dizem as más línguas que o Pad Pimblet perdeu pro Jared Gordon. Quem que é Jared Gordon, cara? Então, assim, é uma estrela da Inglaterra, de Liverpool, que o UFC tá investindo muito. Então, eu acho que o Michael Chandler vai expor essa fraude que até então o Pad Pimblet tá se mostrando. Só que assim, o Pad Pimblet acabou de ter gêmeos, Matheus. Então, o cara que tem comida para botar na boca dos filhos, ele é um cara perigoso. Não que o Michael Chandler não tenha filhos, né? Mas assim, a situação atual do Pad Pimblet vai tornar ele um cara perigoso. Mas assim, falando de dinheiro mesmo, eu vou de Michael Chandler, cara. Não preciso nem ver o currículo dele aqui, porque ele só pegou. Ele já esbarrou com aquele trio da violência lá dos pesos leves, que é o Dan Hooker, o Gage e o Poirier. Ele venceu de um deles, né?
Então o cara já tem aí um gabarito superior ao do Debi Lloyd, né? O que você acha? Michael Chandler também. É porque é um cara que ele é. A base dele é ali, wrestling, né? Ele é um cara muito difícil de finalizar. É um cara que nem o Charles conseguiu finalizar. O Charles venceu o nocaute e na outra foi pra decisão. E é um cara que ele tem um gás infinito, né? É uma coisa incrível. Ele bota muita força. Ele dá pra ver que ele cansa nos últimos rounds, mas é um cara que ele não para mesmo cansado. E o Pimbit é um cara que tipo, as vitórias dele é mais decisão, é finalização. É um cara que ele não vai conseguir só se fizerem que nem ele fez naquela luta lá, né? Que ele obviamente perdeu e deram a vitória para ele. Mas eu Se acho for uma difícil já luta, ter se essa for uma vitória. luta meio lá e cá, eu também acho que vão dar pro Pad. Eu tenho certeza disso. Se for, mas eu acho que o Chandler é um cara que aguenta muito castigo, muito castigo. O Pimblet, ele, tipo, ele é um cara assim que eu acho que se ele pegar uma naquelas mãos do Chandler, ele vai tipo amolecer. Ele, na verdade, ele mostrou de ser um cara bem duro, apesar, né, que ele lutar não importa de quem tá vindo na mão, né? Dor é dor. É golpe, mas ali, pô, o Chandler é um cara muito forte, eu acho ele um cara muito forte, um casamento assim que não ficou favorável para ele, não. Exatamente. Eu também tenho essa mesma opinião, né? Indo É, para o The Main Event of the Evening, nós temos aqui Alexander the Great Volkanovski versus Diego Lopes, né? Então, a gente teve aqui um título vago, né? Para quem não está ciente, o Elias Topurias, como já diria o saudoso Manny Moicano, ele vagou essa cinta tentando conseguir algum casamento de luta na categoria de cima dos pesos leves. Infelizmente, ele está até hoje com a ver navios. E vamos ver como é que vai desenrolar essa história aí. Só que é o seguinte, falando da categoria dos pesos penas, a gente tem simplesmente, depois de José Aldo, um dos maiores, né, dessa categoria aqui, que eu acho que ele já deve ser considerado como um dos maiores, né, não o maior de todos os tempos, mas é um cara aqui que, desde que entrou no UFC, já venceu José Aldo, Max Holloway 2 vezes, Brian Ortega, venceu o zumbi coreano, venceu o Max Holloway por 3 vezes de novo, perdeu para o Makhachev, inclusive a primeira luta, foi um dos primeiros caras aqui a levar o Makhachev para uma decisão e deixar a gente na dúvida, né? Ganhou do Yair Rodrigues, infelizmente ele voltou muito rápido para os seus 2 últimos confrontos aí contra o próprio Macaxeira, porque o Charlinho levou aquele corte aqui no supercílio, simplesmente saiu da luta, não deu nem chance para o UFC tentar resolver, né? E aí depois ele veio contra o Elias Topuria, que fez o que ele faz, né? Um cara que desligou as luzes do próprio Holloway. Difícil não ver ele fazendo isso com o próprio Volkanovski. Mas aqui a gente tem um casamento de, cara, a juventude e explosão contra a experiência técnica e também resistência em jogo de cardio. O Alexander Volkanovski, não sei se vocês estão sabendo por aí, gurizada, mas ele é um cara que já foi um atleta de alto peso, ele já foi um cara bem grande, então ele tem tanto poder de nocaute como também, apesar de que as lutas dele, ele nunca finalizou uma luta assim desligando alguém, mas ele já deu bastante knockdown em alguns lutadores, né? Então ele é um cara que ele, pô, em termos de atletismo, de vigor físico, ele é um cara que não deixa a desejar. A questão será que esse tempo que ele passou descansando foi suficiente para recuperar os danos do cérebro? Como é que tá a confiança dele? Como é que tá o psicológico, né? Tem muita dúvida pairando na mente do Volkanovski, a questão da idade. Só que do lado do Diego Lopes tá tudo ao favor dele, cara. Apesar do cartel ser parecido, o Diego Lopes é um cara que no chão, a família dele já é bem... todo mundo lá é faixa preta, faixa coral. A irmã dele já treinava jiu-jitsu. Então é um cara que nasceu nesse berço aí do Brazilian Jiu-Jitsu. Então, eu acho que, cara, meu coração vai de Volkanovski, mas o meu cérebro vai de Diego Lopes. Então, assim, para botar dinheiro, infelizmente teria que ser Diego Lopes, que é o brasileiro mexicano, mas, cara, vou torcer muito pro Volkanovski, porque a era que eu acompanhei do UFC foi Volkanovski. E você, Matheus? eu vou de Diego Lopes, mas eu acredito, tipo assim, mais ou menos assim, eu torço pro Diego Lopes ganhar, mas se for para botar dinheiro, eu ia de Volca. O Volca tem uma experiência muito grande. Tipo assim, ele não perde. Quando ele perdeu, ele não perdeu por qualquer um, ele perdeu pros caras lá de cima. Aí o Tupura é um cara embaçado, né? Pra dizer assim que ele
mas ele foi nocauteado pelo Topuria, mas o Topuria cara, um cara que É um cara fora da mostrou ser curva, né? outro nível, fora da Fora curva, da isso. curva. Tipo, porque pra mim um desafio maior do Diego foi contra o Ortega, que o Ortega também foi um cara que eu falei antes, deu um pouco de trabalho pro Volkan. Talvez o jogo ali dos dois não casem muito bem. Por isso que eu acredito que o Diego consiga levar a vitória, porque o jogo ali parece que não casa muito bem. Mas Uhum. o Volkan é um cara que ele não desiste, é um cara que tem uma bateria incansável. Ele tem uma Duracelzão ligada 220 o tempo todo. E o Diego Lopes, ele é um cara que ele é muito bom strike, muito bom de chão, completo, mas em compensação ele tem um negocinho ali que do meio do segundo round em diante ele cansa. É uma coisa ali que o Volkanovski aproveita muito bem, é uma coisa que a gente viu contra o Iar Rodrigues, inclusive. Iar Rodrigues strike, e ó, Volkan. Tirou a oportunidade, o cara cansou, moço, o cara bate só bater e não tem aquele poder de nocaute para finalizar logo a luta, ele vai cansar uma hora na luta. O Iar Rodrigues ali chute saltado, chute rodando, não sei o quê. Quando ele deu uma brecha, Volca, uma mão que atordou ele, depois ele jogou pro chão e nocaute técnico. Ali, cara, é uma luta complicada, É tipo assim, uma luta assim que eu preferia nem apostar. Se fosse apostar dinheiro, eu preferia não Aquela apostar. história, é aquela história. Quanto mais se prolongar a luta, pior pro Diego e melhor pro O Volkan. Diego. Então, eu acho que realmente, igual você falou, eu não apostaria nessa luta de forma alguma. Porque, assim, depois que parece que quando você bota dinheiro na porra da luta, parece que você erra tudo, pelo menos eu, né? Da Eu só zebra, consegui ganhar dinheiro com o Moicano naquele Fight Night que ele lutou com o Benoit Saint-Denis lá na França. Depois disso, nunca mais consegui acertar porra nenhuma. Mas é isso aí, cara. Engraçado Pode falar. o engraçado é que, tipo assim, eu sempre tive sorte para apostar. O engraçado é que quando eu aposto de brasileiro, eu zico. É incrível, eu prefiro não apostar. Porque quando eu aposto, o cara perde. Quando o cara vem na sequência muito Entendi. grande de luta. Pois E quando aposta, eu pô, aposta aí, aposto. porque eu tô torcendo pro Volkanovski, aposta no Diego, bota a fezinha aí, bota qualquer 50 doletas. Eita, eu vou botar a minha, mas eu vou de Diego, vai pro coração ali. Mas não vou zicar ele, Então, não. é igual eu falei, né? O meu cérebro tá falando Brasil e o meu coração tá falando, acho que não sei se é Nova Zelândia ou se é Austrália, mas enfim. Então, galera, essas foram as escolhas, né, para o UFC 314. Ficou um vídeo longo, mas realmente eu vou gravar, editar, dar uma enxugada nesse vídeo para ficar um negócio mais organizado. Vai ter a live ainda, tá? Semanal de quinta. Talvez, se o Matheus puder participar, ele vai colar com a gente, mas vai ter Bruno General Dantas, vai comparecer com a gente diretamente dos Fight Nerds. Vai ter também o Daniel Bueno, que é o meu parceiro de guerra aqui no canal. E é isso aí. Sigam lá o MMA Corner Azul no Instagram, sigam também o perfil do Matheus, né? No Instagram, esse aí é o arroba dele. E valeu pela tua presença aí, Matheus. Muito obrigado. Segunda-feira estamos lá cedo. Viu? Na verdade, segunda-feira acho que eu nem vou, porque eu vou ter um compromisso, né? Mas enfim, a gente se vê nessa semana aí. Beleza. E é isso. Bom descanso, Beleza. bom final de semana para você. Tamo junto. Você também, obrigado. Valeu. Foi uma honra. Igualmente. Valeu, até mais. Valeu, até mais.